Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês assistam esse estúdio e já vou pedir para vocês se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário e compartilhar para mais pessoas. Sabe por quê? Porque esse estudo vai ser de muita importância para a sua vida. É para agregar algo a mais para a sua vida. Algo importante na vida, que é alimentar o seu espírito. E você que está nos acompanhando desde o nosso primeiro desde o nosso primeiro estudo. Graças a Deus, né, pastor? Nosso estudo está avançando cada vez mais. O primeiro vídeo que a gente gravou, já estamos quase alcançando 1000 visualizações. Mas tem uma coisa errada. Estamos alcançando 1000 visualizações no primeiro estudo, mas os inscritos não estão vindo. Tô precisando escrever. Tá precisando de vocês se inscrever, gente. Não vai machucar o dedo de vocês. Vai ser algo bem rápido. Só ali, ó, se inscrever no nosso canal para ajudar esse canal a alcançar mais vidas, para transformar mais vidas. Esse é o intuito do nosso podcast, para alcançar mais vida, para a gente se alimentar da palavra de Deus e entender com mais profundidade. Pastor, nosso penúltimo estudo, a gente acabou de fazer o estudo de... Foi a Esmirna, né? O segundo episódio de Esmirna. De Esmirna. Você que nos acompanhou, o estudo de Esmirna acabou, foi o nosso vídeo anterior. Tá? Agora nós vamos começar a carta da igreja de Pérgamo. Pensa vocês, como o pastor falou, sua Bíblia, caneta e um caderno para anotar. Pastor, verdade. Fica à vontade. Verdade, eu sempre tenho falado. Eu gosto de uma caneta, eu gosto de um caderno para anotar e a Bíblia. Porque nós temos tudo dentro da Bíblia, nós temos a palavra que liberta, que cura, que salva, a Bíblia. Então, anota aí as perguntas, anota aí os versículos bíblicos, anota aí a passagem. Até agora nós já estudamos a igreja de Éfeso com 3 episódios. A igreja de Éfeso é a primeira igreja, o primeiro braço, 3 episódios. O segundo braço, a Esmirna, ou seja, uma igreja perseguida e vitoriosa. Cada carta tem um tema, cada carta ela tem um tema principal. Então vamos lá. A Éfeso é a igreja desviada do primeiro amor. Éfeso, igreja desviada do primeiro amor. Esmirna é uma igreja perseguida, vitoriosa. E hoje é o terceiro braço do castiçal, que é Pérgamo. Pérgamo, ela é uma igreja silenciosa e tolerante. É o tema. Toda carta traz esse tema: silenciosa e tolerante. É a igreja de Pérgamo. Por isso nós temos 7 braços, que é a mensagem plena para a igreja. Número 7 significa plenitude. Plenitude. Então as igrejas da Ásia é uma mensagem da atualidade, uma mensagem universal. Quando eu falo uma mensagem universal, não estou falando só as igrejas da Ásia. Nós temos toda a Bíblia. Nós temos as cartas paulinas, nós temos as cartas universais, nós temos as cartas paulinas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Éfeso, nós temos Colossenses, nós temos Tessalonicenses, nós temos várias cartas paulinas, nós temos as universais também. A carta de 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas, e assim é toda a Bíblia. Mas Apocalipse tem uma mensagem especial. E eu quero comentar sobre Pérgamo, o terceiro braço do candelabro, quero compartilhar com vocês. Tem uma pergunta para o senhor, antes da gente entrar, se aprofundar nesse estudo. São 7 igrejas. Uma pergunta que o senhor pode responder para a gente aqui. Qual a igreja que o senhor mais se identifica?
Ou seja, entre as duas que a gente já estudou e essa agora, que as outras a gente vai também estudar. a que eu mais gosto é a segunda Esmirna. A Esmirna. Embora os comentadores, os pastores, estudiosos, os eruditos, eles elogiam muito a Filadélfia, que é a sexta. Por quê? Porque a Filadélfia, ela também não tem advertência do Senhor Jesus, ela não tem repreensão. Inclusive, Jesus abre as portas para a igreja de Filadélfia, que é a sexta igreja. Mas por que eu gosto mais da Esmirna? Porque a Esmirna é uma igreja que ela luta, ela é perseguida, ela vence. Então eu gosto muito da Esmirna, que é a segunda. Ela manteve a sua fé. Manteve mesmo na perseverança, mesmo na luta, na dificuldade, a Esmirna. Mas a Filadélfia também foi uma igreja muito abençoada, que nós vamos comentar ela na sexta igreja, a Filadélfia. Hoje, Pérgamo. Eu vou ler só um versículo, só para continuar adiante, que me chamou um pouquinho a atenção, que nós estamos Apocalipse capítulo 2, versículo 12, correto? 12 ao 17, que fala sobre a igreja de Pérgamo. Isso. Esse versículo 1 me chamou a atenção por quê? Olha só. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ponto. Vamos lá. Só relatar, antes de comentar esse versículo, deixa eu rapidinho dar uma visão panorâmica para os ouvintes, para eles saberem o que está lendo, a realidade de que é Pérgamo. Pérgamo hoje, antes de comentar a pergunta, Pérgamo hoje, ela é a atual Bérgama, ou seja, cidade. Ou seja, hoje, se você olhar no YouTube, se você olhar no YouTube, você vai ver que a cidade, a ruína de Pérgamo, ela está em uma certa altura, numa montanha, enquanto as pessoas que visitam Pérgamo, eles chegam nas ruínas de Pérgamo e olham para baixo e vê a atual cidade chamada Bérgamo. Ou seja, Pérgamo, hoje. Uma coisa interessante antes de começar a pergunta é o seguinte: nós temos que saber por que a palavra Pérgamo. Pérgamo é devido a um grande rei chamado Eumenes. Esse rei chamado Eumenes, diz a tradição que ele é um homem que gostava muito de ler, um homem que gostava muito da escrita. Então, na época, esse rei chamado Eumenes, ele queria fazer uma grande biblioteca para competir com a Alexandria no Egito, que a maior biblioteca da época era Alexandria. Então, esse rei Eumenes, ele queria competir com o rei do Egito para fazer a melhor biblioteca. O que acontece? Ele queria comprar material do Egito, que é o papiro, para poder a escrita, para poder fazer os livros. Papiro, que era o material daquela época mais antigo, o material mais antigo daquela época, o mais antigo chamava papiro, que era um material colhido nas beiras dos rios, e dali o papiro, eles faziam o papel para poder fazer a escrita. E o Egito ele saiu na frente na época. O Egito, ele tinha esse material que era o papiro e fazia as escritas. Só que quando o rei do Egito ficou sabendo que esse rei Eumenes queria fazer uma biblioteca, ele cortou o material para ele poder fazer o livro. Entendeu? Então, o que o rei Eumenes fez? Ficou sem material para poder editar livros, para poder fazer livros. E ele tinha que pensar em fazer um material, um papel, para escrever. Aí o que ele pensou? A equipe dele começou a tirar o couro dos animais, de ovelha, couro, e começou a trabalhar no couro
começou a fazer trabalhar o couro, e daí saiu a palavra pergaminho, de couro. Sim. Então, o papiro, que era aquele material do Egito para escrita, que era avançado, o rei Eumenes criou o pergaminho para poder fazer a escrita. O papel daquela época era couro de animal. Então a palavra pérgamo vem de pergaminho. Ou seja, a palavra pérgamo vem através de um couro do animal. De um couro animal para poder fazer escrita. Fazer escrita. Então vale a pena prestar atenção, vale a pena essa observação para as pessoas se enriquecerem, saber o que está lendo, para que está lendo. Então Pérgamo é a cidade da Ásia, hoje é Pérgamo, cidade hoje da Turquia, hoje é a Turquia, né? A Turquia. Então Pérgamo é a terceira cidade, a terceira igreja do Apocalipse. Então vamos lá a pergunta, né? Deixa eu responder, me abriu mais a minha mente agora, que já fui direto à pergunta, e isso respondeu algo muito forte aqui, a questão sobre cidade. A gente tem que conhecer a cidade para depois conhecer o porquê dessa mensagem. Verdade. Explica um pouquinho para a gente como é que era essa cidade de Pérgamo, o comportamento dela, das pessoas de lá. A gente já sabe da cidade de Esmina e de Éfeso. A de Éfeso, a cidade era bagunçada. Não tinha os cristãos, mas não era tão fiel a Deus. A Esmina, já a cidade, ela era contra o evangelho, só que os cristãos eram fortes. Perseverava. Como é que era a igreja de cidade de Pérgamo? Cidade de Pérgamo, hoje Pérgamo, ou seja, era uma cidade opulenta, uma cidade rica financeiramente, cidade rica. Ou se você ver pelo YouTube, você vê as ruínas, você vai ver que várias culturas da cidade de Pérgamo. Para você ter ideia, a cidade de Pérgamo, ela tinha um santuário ao deus, o famoso deus Zeus da Grécia, né? O santuário na Pérgamo. Para você ter ideia, Pérgamo também, ele era a capital do Império Romano, ou seja, na Ásia, o Império Romano investiu o seu estabelecimento ali em Pérgamo. Pérgamo tinha um dos maiores teatros inclinados. Você vê lá no YouTube, você vai ver. O teatro de Pérgamo, ele era 70 graus de inclinado para baixo. Você vê que ele é tão inclinado que é uma obra arquitetônica, né, maravilhosa. A cidade de Pérgamo era cheio de divindades, de idolatria. A idolatria, ela tinha templos ao imperador de Roma, templos dedicados ao imperador de Roma. Além de deuses gregos, tinha templo que era dedicado ao imperador de Roma. Inclusive depois dos anos depois de João ali, depois de Domiciano, eles fizeram templo a outros imperadores. Trajano é o nome de um imperador que eles fizeram um templo a Trajano. Adriano também foi um imperador de Roma, que na cidade de Pérgamo tinha um templo dedicado a Adriano. Além de o deus Zeus, que era o santuário, ainda tinha templo à deusa Serapis do Egito, templo ao deus Esclápio. Então, o que é Esclápio? Esclápio é o deus da medicina. Hoje você vê aquela arte com a serpente enrolado, é devido à adoração a Esculápio ou Esclápio. Ela tinha o santuário a esse deus, né? Não que a medicina ela seja pagã, não que a medicina ela seja maligna, mas mitologicamente o símbolo da medicina hoje, aquela serpente numa haste,
é devido lá na Grécia, por exemplo, em Pérgamo tinha um santuário a esse deus Esculapo. Então, essas são a cultura forte da cidade. Como que a igreja de Pérgamo se comportava diante desse comportamento dessa cidade? Ela era como a igreja de Esmina, como Éfeso, ela tinha um comportamento diferenciado das outras. O tema fala tudo. Toda vez que nós vamos ler a Bíblia Sagrada, todas as vezes que você for ler a Bíblia Sagrada, você tem que tirar um tema. O assunto tudo rola em termos daquele tema. Sim. Por exemplo, Éfeso é uma igreja desviada do primeiro amor. Então o tema da carta gera sobre o desvio do primeiro amor. Já Esmirna, o tema é igreja perseguida e perseverante. Então toda a carta gera em termos desse tema. Já a Pérgamo, ela é silenciosa e tolerante. Então, voltando à sua pergunta, os cristãos dirão era silencioso. Nós vamos aprender hoje por que a igreja era silenciosa e tolerante. Explica a palavra silenciosa e tolerante. Então, silenciosa e tolerante. Mais para frente nós vamos comentar por que ela era silenciosa e tolerante. Silenciosa porque vou anteceder, mas eu vou falar mais para frente. Silenciosa porque devido à grande perseguição, devido à grande fornalha de Roma, os cristãos de Pérgamo, eles passaram a ser silenciosos. O que é isso? Devido ao medo, devido à perseguição, silencioso, que eles silenciavam o evangelho por medo. E tolerante passou a ser, aí que é o perigo. Silencioso e tolerante. O que é tolerante? Começou a tolerar doutrinas hereges, que nós vamos falar ainda. Do versículo 2 e 3 em diante, nós vamos falar sobre isso. Por que ela é silenciosa e tolerante? Então você em casa aí, você deve olhar para a carta de Pérgamo e ter esse tema. Você só consegue entender a carta se você tiver esse tema. Que a igreja, todo o conteúdo, todo o texto, vem do contexto. Sim. O texto de Pérgamo vem do contexto. O contexto é a igreja silenciosa e tolerante. Nós vamos falar mais detalhadamente para frente, para você entender. Então, não seja nem silencioso e nem tolerante. É o que eu vou falar hoje. Todo o estudo está dentro desse tema. A palavra silenciosa, comparando com a igreja, significa concordar, né? Seria, ou seja, se abstenhar, ser tímido devido ao evangelho. E ser tímido, silencioso, se torna um perigo. Porque no próprio livro de Apocalipse tem uma passagem que diz assim, que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Tímido aí não é a pessoa que é calado com a boca, não. Tímido aí são aquelas pessoas que não assumem a fé. Sim. Tímido, a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então tímido aí, anote isso aí, tímido aí, a palavra tímido é aquele que não assume a fé cristã. Ou seja, a pessoa se envergonha da escola, se envergonha dentro do trabalho, se envergonha dentro de casa, se envergonha até dentro da igreja. Ou seja, a pessoa, apesar de ir até a igreja, apesar de se professar uma fé cristã, a pessoa é tímida. A Bíblia fala que os tímidos não vão herdar o reino dos céus. Tímida, no meu pensar, não sei que você está nos assistindo, vai concordar comigo. Para mim, quando eu estudo a Bíblia, a palavra os tímidos não herdarão o reino dos céus, são as pessoas que são quietinhas. A maioria pensa assim, né? A maioria pensa assim. São quietinhas, não gostam de ficar quietinho no canto. Na verdade, não é isso. Não. Na verdade, os tímidos não são esses. Às vezes tem aqueles senhores de idade, tem aquelas pessoas que não gostam de
é quieto no seu canto, porém tem uma fé muito viva. É uma pessoa de oração, é uma pessoa de jejum. Então, cuidado para interpretar a palavra errada. Tímido, vou comentar de novo. Quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus, tímido aí não são as pessoas quietas, não são as pessoas que não gostam de conversar, não. Tímido aí é as pessoas que não assumem a fé cristã. A palavra tímido. São esses que não vão herdar o reino dos céus. Pessoas que se envergonham do Senhor Jesus, pessoas que não falam de Jesus, pessoas que simplesmente no trabalho ou na escola, ninguém sabe que ele é crente, é um tímido. Ele é um tímido. Porque nós temos que ser luz. Nós temos que ser luz. Então, por isso que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Pessoas que escondem o brilho de Cristo, pessoas que escondem o Evangelho, pessoas que às vezes nem o vizinho, nem a família sabe que ele é crente, que ele é cristão. Esse é o tímido. Entendi. É perigoso. Perigoso. Então, só para vocês aí anotar e recapitular o que o pastor falou. Anota no seu caderninho se tiver do seu lado aí. Se não tiver, corre lá e pega. A igreja Pérgamo era silenciosa e tolerante. Então já anota aí, ó, silenciosa e tolerante. Aí tá. Só quero deixar aqui um versículo fala sobre os tímidos. Sim. Apocalipse 21, anote aí. Apocalipse 21, verso 8, que diz assim, ó: mas quanto aos tímidos, vírgula, aos incrédulos, vírgula, aos abomináveis, vírgula, e aos homicidas, vírgula, aos fornicadores, vírgula, e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, verso 8, a Bíblia fala que os tímidos não vão herdar o reino dos céus. Olha aí, gente, escuta isso aí. Começa a testemunhar, começa a testemunhar com a sua vida, com o seu jeito, com o seu caráter. Não seja tímido. Apocalipse 21, verso 8 fala que os tímidos não vão herdar o reino dos céus. Vamos lá então? Vamos lá? A pergunta sua? É do versículo 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Anota aí. Capítulo 2, verso 12, igreja de Pérgamo. Ao anjo, todas as 7 cartas começam com essa expressão. Ao anjo da igreja de Pérgamo. Escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. 2 pontos. Então vamos lá. Jesus se apresenta aqui como aquele que tem a espada. Por quê? Nesta época das 7 igrejas, quem dominava era Roma. O Império Domiciano. Terrível, a espada era terrível. A espada é um símbolo romano de bravura, de régio. Régio quer dizer poder. A espada para Roma é régio, é poder, realeza, domínio. Então, quem comandava naquela época era a espada romana. A espada romana não tinha dó. Ela matava, cortava pescoço. O soldado chegava e aí matava as pessoas. Então, Jesus, olha que coisa linda, Jesus vem dizendo que é ele que tem a espada, não é o imperador romano. Embora naquela época o senhorio era humano, físico e biológico, o senhorio era Roma. Roma dominava o mundo. O imperador Domiciano era um dos piores imperadores em questão de perseguição aos cristãos.
Para você ter ideia, eu falei em um dos episódios que todo imperador gostaria de ser adorado quando morresse. Ou seja, o imperador de Roma, ele morria, então eles faziam uma cabeça do imperador e colocavam nas praças, nas casas do reino do Império Romano. Só que Domiciano, ele queria o endeusamento quando era vivo. Olha, Domiciano, ele queria ser adorado quando estava vivo. Então, por isso que Jesus vem dizendo aqui, ó, isto diz aquele que tem a espada. Por quê? A espada de Jesus é muito maior do que a espada de Roma. E ela corta dois gumes, dois fios. Olha aqui. Jesus tem a espada. O que é isso, a espada? Ela corta dos dois lados. A palavra de Deus, ela é bênçãos, ela é benefício, ela é alívio, ela é coisa boa, ela é tudo de bom, tudo do melhor, mas também a espada de Deus é justiça. É isso que nós temos que entender. A palavra de Deus, ela é dois fios, ela corta dos dois lados. O que é dois fios? Uma espada romana, uma espada, ela tinha dois cortes. De um lado um fio e do outro lado outro fio. Por isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 2 que ele tem a espada de dois fios, dois gumes. Anote aí, Hebreus 4:12. Hebreus 4, verso 12 está escrito assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes ou dois fios. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É o verso Hebreus 4, verso 12. Então, Jesus, ele tem a espada de dois fios. Significa o quê? Que ele corta dos dois lados. Nós cristãos, nós evangélicos, nós que somos seres humanos, nós temos que prestar atenção nisso aí, gente. Que a espada do Senhor Jesus é para nos levar ao reino dele, para a palavra do Senhor Jesus, para nos dar salvação. Deus não quer condenar ninguém. Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele mandou os seus profetas, ele mandou a palavra, ele mandou a lei, ele mandou o evangelho. Deus, Jesus, ele tem a espada, ele tem as bênçãos, mas também ele fala de um outro lado, que a espada tem dois gumes, de outro lado, que é o juízo. O que acontece hoje? Hoje só tem pregadores que só pregam que Deus é amor, que Deus é justiça. Vou repetir. Hoje as igrejas só estão pregando que Deus, só está pegando um lado da espada, um fio. Está cheio de pregadores pregando só um lado da espada. Ou seja, benefício, bênçãos, pregando justiça, ou melhor, pregando misericórdia, só esse lado da espada, mas não prega o outro lado da espada. E justiça, correção, juízo. Porque a palavra de Deus, ouça isso aqui. Quem sabe eu estou falando agora para algum obreiro, para algum pastor, para alguma denominação, que eu estou falando agora e alguém está me ouvindo, que nós viemos pregar os dois lados a espada de Jesus. Porque a espada, biblicamente, metáfora,
ela é também símbolo da palavra de Cristo. Então, nós temos que pregar os dois lados da espada. Não é só pregar, colocar a mão na cabeça do povo, não. Nós temos que pregar, mostrar para o povo o que é juízo final, o que é pecado. O pecado está alastrado, o pecado está no nosso meio, o pecado está face a face com nós. Então, temos que pregar os dois lados da espada do Senhor Jesus. O lado da bonança, o lado da bênção, o lado da misericórdia, o lado dos benefícios, mas nós temos que pregar também o outro lado afiado, que é corte, perca, pecado, juízo. E a espada também, ela tem autoridade. Autoridade suprema. A palavra é suprema. Então na nossa casa, na nossa igreja, nós temos que ter a autoridade suprema, que é a espada. No versículo 1, Jesus aparece que ele tem a espada. E ele dá a sua espada a nós que somos seus pregadores, a nós que na terra, para nós lutarmos também. Então nós temos que pregar aquilo que Jesus pregou. O que Jesus pregou? Jesus pregou o reino de Deus. Hoje estão pregando aí o reino da denominação. Hoje estão pregando, em vez de pregar o reino de Deus, estão pregando o reino da denominação. Ou seja, hoje muitas denominações estão igual à Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica, ela prega o que vem do Vaticano. Hoje as denominações estão pregando o que vem da hierarquia. Não estão pregando a espada de dois gumes. Não estão pregando o reino de Deus, pregando o reino da denominação. Prega aquilo que o seu líder manda pregar. Ou seja, coloca a hierarquia como supremo acima das escrituras. As escrituras estão acima de qualquer denominação. As escrituras estão acima de qualquer ser humano. As escrituras estão acima, porque é a espada de dois gumes. Ou seja, ela é a autoridade. Autoridade máxima. Não troque a palavra de Deus. Uhum. E como Deus fala a questão da espada, ou seja, só ele tem espada, o significado é que só ele tem autoridade. Só ele tem autoridade. Que ele passa para os seus filhos, conforme está escrito lá em Mateus 16. Ele deu autoridade para Pedro, diz aí, sobre essa pedra edificarei minha igreja, pois eu te digo, você é Simão, eu te entrego nas tuas mãos. Ou seja, para o servo de Jesus, ele dá a autoridade para nós também de manejar a espada. Mas a suprema está na mão dele. Uhum. Só que o senhor falou isso daí, veio na minha mente, vamos ver se vocês concordam comigo. Quando a gente recebe alguma autoridade vindo de Deus, ou vindo de um pastor, que o seu cargo vai ser isso e isso, agora você tem autoridade sobre isso e aquilo, a gente confunde do Senhor dar uma certa liberdade. Um exemplo, o Senhor deixa eu conduzir o carro do Senhor. Só que o Senhor deixou conduzir, o carro não é meu. Só que eu começo a dirigir, a andar com o carro como se fosse meu carro. A gente confunde as coisas. Deus dá autoridade para a gente, coloca a espada na mão para manusear essa espada corretamente. A gente começa a manusear a espada, ou seja, a Bíblia, de qualquer forma. Não pode confundir, o reino de Deus não pode confundir a autoridade que Jesus dá. Não significa que ele me deu uma autoridade que eu vou fazer o que eu quero. Uhum. Inclusive, deixa eu contar rapidinho aqui uma ilustração, o que é o reino de Deus. O reino de Deus é como se fosse um homem muito dono de terra. Essa metáfora, essa parábola que eu vou contar aqui não está na Bíblia, mas é uma parábola que vem na minha mente aqui agora, preste atenção. Imagina você, um dono de uma terra chegou perto do filho e falou assim: estou te dando nas tuas mãos semente para você plantar,
Eu estou te mandando plantar cereal. Eis aqui nas tuas mãos a semente para você plantar cereal. Deixou na mão do filho e foi embora. E o filho pegou aquela mensagem do pai e foi na terra olhar a terra. E ele examinou a terra, colocou na cabeça assim: que? Essa terra aqui não é para plantar cereal, não. Sabe o que eu vou plantar nela? Melancia. Vou plantar nela melancia. Aí o filho viu que a terra é boa, que dava muito dinheiro. E o filho foi, plantou melancia em toda a terra. Mas a colheita foi muito boa. A colheita deu melancia, caminhões e caminhões de melancia. O filho ficou milionário, ficou rico, rindo à toa, dizendo assim: quando meu pai chegar, o meu pai vai dar nota 10 porque eu plantei melancia, foi melhor a colheita, a melancia deu muito mais dinheiro, eu vou duplicar a minha terra, vou comprar tudo de bom, porque o meu pai vai ficar satisfeito porque eu plantei melancia. Vai escutando, escute isso aí. Passou anos e anos, o pai voltou. Olha isso aí. O pai voltou, o pai vai chegar perto do filho e vai falar para o filho assim: filho, o que você plantou? O filho vai vir sorrindo e vai dizer assim: pai, o senhor não queira saber, eu plantei melancia, pai. Melancia nós lucramos 10 vezes mais do que o cereal que o senhor mandou plantar. O pai olhou para o filho e disse: filho, eu mandei você plantar cereal. Você tinha que obedecer o que eu mandei. Não é o que você quer. Resumindo, o que é isso? O pai mandou plantar o cereal, o filho plantou melancia. Vamos ilustrar agora. Deus mandou plantar o evangelho. E o que os pregadores estão pregando hoje? Teoria da prosperidade, a doutrina da prosperidade. Em vez de pregar o cereal, o evangelho, o reino, estão pregando a melancia porque dá mais dinheiro. Estão granjeando o reino de Deus, comércio desenfreado dentro da igreja, distribuição de envelope, só se fala em dinheiro, só se fala em riqueza, só se fala em luxúria. Olha aqui, gente, se você está me ouvindo aí, Deus mandou pregar o reino de Deus, Deus mandou pregar o cereal. Não é aquilo que dá lucro, não. Então é o que hoje. Então essa ilustração, Deus me deu ela. Muito forte, né? Então, nós temos que pregar o reino de Deus. Versículo 1, a espada, voltando a espada aqui, de 2 fios. 2 fios. Mais alguma pergunta, Everton, sobre então, essa? a cidade de Pérgamo, pelo que eu entendi, só pode me corrigir se eu estiver errado, ela não soube manusear a sua espada. Correto? Ou seja, ela, com o passar do... Agora que nós vamos entrar aqui agora. Sim, então vamos lá. Agora que nós vamos entrar, por que ela era silenciosa e tolerante. Agora nós vamos entrar aqui no versículo 13, que diz assim, ó: eu sei as tuas obras e onde habitas, e que onde está o trono de Satanás. O que é esse trono de Satanás? Pergunta. E o que é? Muito bem. Olha bem, na cidade de Pérgamo, Jesus está falando aqui que ali tinha o trono de Satanás, versículo 13. O que é isso? É aquilo que eu falei no início. Pérgamo era a sede da Ásia, além de Éfeso, Pérgamo era a sede do Império Romano. Vários imperadores gostavam de passar temporadas lá. Saiu de Roma para ir para Pérgamo. Então, Pérgamo também é
A cidade, toda a cidade era idólatra. Por exemplo, Efésios tinha 7 maravilhas do mundo, que era o templo de Diana. O templo de Diana, que foi a maior, as 7 maravilhas do mundo, estava na cidade de Éfeso, que era idolatria, a deusa Diana dos Efésios, ou Ártemis. Em Pérgamo, além de ter o Império Romano, a idolatria ao Império Romano e também a adoração a outros deuses. Por exemplo, o santuário de Zeus. Se você ler lá as ruínas de Pérgamo hoje, você vai ver o santuário de Zeus, o mais famoso deus grego. Então, além também tinha adoração a deusa Serapis, adoração a Esclépio, que é o deus da medicina, Esclépio, o santuário a deus Esclépio. Então, Pérgamo, isso é questão da cidade, não os cristãos. Sim. A cidade. Então, por isso que Jesus está dizendo assim, eu sei as tuas obras, eu sei o que está acontecendo aí em Pérgamo. Jesus estava vendo tudo. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Por quê? Pérgamo era um lugar de idolatria. Pérgamo era uma das cidades mais idólatras. Se você abrir o YouTube, você ver as ruínas, você vai ver aqueles documentários, você vai ver ali, assiste os documentários, você vai ver. Hoje está em ruínas santuários ao deus Zeus, santuário a Serapis, a Esclépio, a vários deuses da Grécia e deuses do Egito. O que eles faziam? A Ásia traziam a adoração da Grécia e trazia a adoração aos deuses egípcios. Então, ali estava o trono de Satanás. Agora não assusta não. Não assusta não. Aonde está o trono de Satanás hoje? Está geral. Geral. O trono de Satanás hoje, Paulo fala que é o Deus desse século, com letra minúscula. Deus com letra minúscula. O Deus desse século está escrito em 2 Coríntios 4,4. 2 Coríntios 4,4 está escrito assim, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. 2 Coríntios 4, verso 4. Então, o trono de Satanás está esparramado por aí. Por que trono? Porque ele quer ser adorado, ele quer ser Senhor. Por isso que a Bíblia fala trono de Satanás. Satanás, ele quer ser adorado, ele quer o trono. Ele tinha um trono em Pérgamo, mas hoje, 2 Coríntios 4,4 fala que ele é o Deus desse século. Isso é a vontade permissiva de Deus, não significa que ele é soberano. Satanás nunca foi soberano. Soberano é a Santíssima Trindade. Soberano é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que Satanás é um Deus com letra minúscula, ele é o Deus desse século, não significa que ele é dono total, absoluto do mundo. Que Deus deu para ele uma vontade permissiva, chama vontade permissiva. Ele é Deus desse século, ele tem um trono, mas permissivo. Que Deus permite. Ele não é soberano. Soberano só tem um, que é a Santíssima Trindade. Então, olha aqui, os cristãos de Pérgamo estavam no meio de um trono de Satanás, ou seja, não que eles estavam participando do trono de Satanás, mas por causa da perseguição, por causa da idolatria, por causa da fornalha, por causa da perseguição, igual tinha Esmirna, que Esmirna era muito maior, a ponto de chegar à morte, mas Pérgamo também tinha perseguição, era geral na Ásia, a perseguição era geral. Então, Jesus falou assim, eu sei das tuas obras, Jesus está vendo tudo. E onde habitas, que é o trono de Satanás. Jesus estava vendo o trono de Satanás. A igreja agora, no caso,
a igreja, ela estava no centro, No centro, no círculo. vamos supor, no ninho ali, no miolo ali, do Satanás, ali dessas idolatrias. Idolatria, perseguição. Isso. Onde eu quero chegar é o seguinte, que no meio desse ninho, dessa idolatria, é da onde que o senhor falou, a igreja, ela era silenciosa. Pera aí só um pouquinho. Mas antes dela ser silenciosa, eu nunca ouvi, Everton, presta atenção nisso aqui, você em casa presta atenção. Eu nunca ouvi nenhum pregador pregar sobre essa personagem que vai aparecer aqui no versículo 13. Gente, eu me maravilho. Eu fico emocionado. Eu paro agora, eu fico estagnado, eu fico assim. Eu fico mesmo emocionado da personagem que eu vou falar agora desse versículo 13. Talvez você nunca ouviu, talvez você já leu, mas superficial, você nunca parou, você nunca prestou atenção. Sabe qual que é essa personagem que eu vou comentar agora? Não. De um líder da igreja de Pérgamo, que está no versículo 13. Já parou para pensar nisso? Não. Já parou para... Não? Não. Olha o verso 13 aqui agora, presta atenção no verso 13 aí, ó. Eu sei as tuas obras e onde habitas, eu estou emocionado. Onde é o trono de Satanás? Agora escuta isso aqui. Reteis o meu nome, ou seja, está segurando o nome de Jesus e não negaste a minha fé. Agora escuta isso aqui. Ainda nos dias de Antipas. Ah, tá. Sabe quem era Antipas? Antipas é nome? Antipas era o líder, era o líder da igreja de Pérgamo, o pastor, o bispo. Aleluia! Antipas aqui, olha que volta o versículo aí. Minha fiel testemunha que foi morto. Ah, sim. Significa que Antipas era o líder deles. Antipas é o nome de um líder. Antipas. E Jesus está elogiando ele. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando aqui, ó. Reteis o meu nome. A igreja de Pérgamo estava segurando o nome de Jesus. Era uma igreja fiel até nos dias de Antipas. Porque Antipas estava resistindo. Antipas não deixava ser tolerante e não deixava ser silencioso. Antipas peitava a fúria de Roma. Antipas não deixava a idolatria entrar no meio dos cristãos. Antipas era como se fosse uma rocha. Aleluia. Nunca ouvi. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre Antipas. Versículo 13. Esse homem de Deus aí. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. Aí vem um ponto e uma vírgula. Ponto e vírgula. Reteis o meu nome. Ou seja, a igreja de Pérgamos estava sendo fiel a Jesus. Por causa de um homem lhe segurando as pontas. Sobre a liderança. Antipas. Tinha um homem ali que ele era realmente um cristão verdadeiro, um líder verdadeiro. A Bíblia fala assim: reteis o meu nome. Olha aí o verso 13. Reteis o meu nome. Reteis o meu nome e não negaste a fé. A igreja de Pérgamo, até nos dias de Antipas, era uma igreja fiel. Ela não negava Jesus, ela retinha o nome de Jesus, era uma igreja fiel. Só que tem um porém: a fúria de Roma, a perseguição, vai chegar a ponto da perseguição dos cristãos, que eles vão matar Antipas. Pergunta. Ou você desse lado aí pode perguntar: mas por que Deus vai permitir isso?
Por que Deus vai tirar a vida, Deus vai permitir que eles matem o homem mais fiel, o líder? Parece um complexo. Parece que Deus está com os braços cruzados. Parece que Deus está assistindo tudo. Deus não está fazendo nada. Mas se você retroceder o versículo, você vai ver assim no versículo 13, Jesus fala assim: eu conheço as tuas obras. Jesus estava vendo tudo. Então, quando a Bíblia diz aqui, Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Não que Satanás assassinou Antipas, não. Entra a questão da vontade permissiva de Deus. Ou seja, na luta no dia a dia de Antipas, Deus recolhe Antipas, Deus recolhe ele como recolheu os apóstolos. Todos os apóstolos tiveram uma morte, uma perseguição, todos eles morreram em prol do Evangelho. Sabe o que Antipas é? Aqui um mártir. Sabe o que é mártir? Mártir vem da palavra grega marturion, ou marturion. Marturion ou Marte é aquele que se entrega a sua vida em prol do Evangelho. Sim. Então, Antipas aqui, na verdade, ele está sendo um Marte. Está morrendo. Escuta isso aqui, para dar exemplo para nós de fidelidade. Que ele está morrendo aqui, não é porque ele está sendo negligente, não é porque ele está sendo perseguido. A perseguição aqui que vai causar a morte de Antipas é para ele colocar o nome dele na história como mártir. Para todos abrir a Bíblia e comentar e falar sobre esse grande homem de Deus chamado Antipas, que eu nunca vi ninguém pregar sobre Antipas, e eu estou assim, já estou desde já me programando para pregar uma mensagem sobre Antipas na igreja, uma série de mensagens, mostrar para as pessoas, mostrar para pastores, para líderes, que Antipas, que eu nunca ouvi ninguém pregar sobre Antipas, mas Antipas aqui, ele tinha um peso como se fosse um apóstolo, que foram mártires. Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Filipe, Paulo, Lucas, Barnabé, os homens de Deus que foram perseguidos. Antipas, escreve esse nome aí. Parece estranho, parece, porque você nunca ouviu uma pregação sobre ele. Você nunca viu ninguém estudioso, você nunca viu pastores, você nunca viu ninguém comentar. Mas eu quero comentar, eu quero falar desse homem, porque, Everton, eu nunca ouvi, ninguém pregou para mim, eu não vi nenhum livro, eu que identifiquei isso no versículo 13. Eu, sinceramente, de mais de 20 anos de evangelho, eu nunca ouvi uma pessoa pregar sobre esse líder. Eu fico emocionado. Porque, não sei, no meu caso, quando eu estudo a Bíblia, a gente chega a passar assim, ser tão leigos, né, em termos de estudar a Bíblia, que a gente pensa que essa palavra Antipas, para mim não era um nome, não era uma pessoa, era outro significado que nem vi na minha mente. Agora que eu estou aprendendo com o Senhor, quem é o Antipas, que ele é uma pessoa que era um verdadeiro evangelho, um verdadeiro líder do evangelho. E só para a gente recapitular, o Senhor falou assim que o Antipas, a perseguição foi tão forte que mataram. E foi a vontade permissiva de Deus. Permissiva de Deus. Presta atenção, gente, olha só. Depois que o Antipas foi morto, a igreja... É aí que nós vamos chegar no tema. É aí. Mas deixa eu primeiro explicar, para não confundir, que
tinham vários outros Antipas na Bíblia. Por exemplo, a família dos governantes da Judéia, se você não sabia disso, você fica sabendo. A família dos governantes da Judéia era a família dos Antipas, por exemplo. Herodes o Grande, aquele Herodes que perseguiu Jesus com 2 anos de idade, aquele Herodes que foi o primeiro Herodes, era Herodes Antipas. Todos os Herodes eram chamados de Antipas, né? Antipas I, aquele Herodes o Grande. Antipas II, aquele Herodes que perseguiu João Batista. Aí tem os Antipas da Bíblia, que eram os Herodes. Mas esse Antipas aqui não tem nada a ver com os governantes de Herodes, os governantes da Judéia, tá? Não tem nada a ver. Então, na Bíblia, os Herodes, governantes da Judéia, eles tinham o nome de Antipas, a família dos Antipas. Os governantes que servia a Judéia, eram governantes da Judéia, que servia a Roma. Mas esse Antipas aqui, olha que ele era uma fiel testemunha, é o significado da palavra mártir. O que é um mártir que nós explicamos? É alguém que dá testemunho em prol de entregar a vida. Mártir não é só entregar a vida, não é só morrer, não. Além de morrer, ele tem um legado. Um legado de quê? Que a sua vida foi em prol do Evangelho, em prol de Jesus. Aleluia. Eu fico emocionado. Eu vou ler de novo. Anote aí, olha aqui que está escrito no versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde Satanás habita, o trono de Satanás. Retém o meu nome e não negaste a minha fé, vírgula. Ainda nos dias de Antipas, Jesus fala minha fiel, ainda que tinha o trono de Satanás, ainda que tinha perseguição romana, Antipas era um grande homem. Antipas era um líder de Pérgamo. Antipas não deixava a idolatria entrar no meio dos cristãos. Antipas, ele não deixava a doutrina do Senhor Jesus, não deixava a doutrina ser herege. E por isso que Jesus está elogiando Antipas, minha fiel testemunha. A palavra mártir, voltando, não venha confundir morrer e mártir. Morrer é uma coisa, mártir, testemunha é outra. Significa que testemunha aqui que não foi o diabo nem foi o Império Romano que matou Antipas, não. Foi o próprio Senhor que recolheu Antipas, porque era mártir. Mártir é alguém que testifica em favor do Evangelho até com a morte. Entendi. Mártir é uma coisa, mártir é aquele que morre em prol do seu Senhor. Não é qualquer um que é mártir, não. Não é para qualquer um. Os apóstolos, todos eles foram mártir. A palavra mártir, martúria. Que morreu em prol do seu Senhor. Que morreu testificando, que morreu no Evangelho, no cristianismo. Mártir. Jesus chama ele de fiel. Fiel testemunha. Não negaste o meu nome. Foste fiel até a morte, lutando, não deixando idolatria entrar, não deixando Satanás entrar no meio dos cristãos. Até então, a igreja de Pérgamo era uma igreja totalmente aprovada. Mas o perigo é do versículo 14 para frente. Antes da gente ir para o 14 para frente, o vídeo não ficar muito longo, tá? Esse 14 para frente vai ser o próximo episódio. Muito grande. Vai ser porque eu creio que vai ser bem grande. Vamos focar mais, explica mais um pouquinho sobre esse Antipas. Para a gente focar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, entender com mais ênfase, já que a gente, eu creio que
que estão assistindo também não teve esse entendimento como Deus deu sobre o Antipas, explica mais detalhadamente sobre o Antipas, para a gente fechar com chave de ouro, para a gente entender, para a gente ir para o 14 diante. Antipas simboliza a geração de fiéis de Deus, fiel do Senhor Jesus. Sim. São aqueles homens que não deixam a idolatria entrar dentro da igreja. São aqueles pastores, são aqueles líderes de hoje. Vamos colocar no dia de hoje. São poucos, tá? São pouquinhos. Porque nós estamos numa geração hoje, infelizmente, eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar, não vou deixar de falar, não. Nós estamos hoje numa geração mais corrupta. Sim. De liderança. Que só pregam dinheiro, que só prega cura. Que só pregam um evangelho medíocre, um evangelho pobre, um evangelho fraco. Antipas não. Antipas é um exemplo para todos nós pregadores, para mim, eu estou falando para mim, eu quero como exemplo para mim. Porque a Bíblia diz aqui, se você recuar o versículo, você vai retens o meu nome. Por que a igreja estava retendo o nome? Por causa da liderança forte de Antipas. Quanto à liderança, ela está sobre o objetivo, o foco de Jesus, ela vai reter o nome de Jesus. Hoje o nome de Jesus virou comércio. Hoje o nome de Jesus, troca o nome de Jesus. Em vez de colocar a palavra pura dentro da igreja, tira a palavra para ficar colocando comichão nos ouvidos, igual Paulo fala. Paulo fala que nos últimos dias terão comichão nos ouvidos. Qual o significado? Palavras que só agradam os homens, sim. Ou seja, comichão, sem o evangelho, sem a essência da palavra. Paulo fala isso, que nos últimos, a extrema corrupção, no fim dos tempos, a gente vai na igreja hoje ver pregadores falando só de comichão nos ouvidos. Em vez de pegar um texto e esmiuçar o texto, de pregar o que está dentro do texto, vai falar de uma pregação, fala o que está dentro do texto. Aí fica o povo sai com fome. Não tenho o que falar, Everton. Não sou contra, não. Mas eu tenho que falar, eu tenho que ser Antipas. Exemplo. Por quê? Retens o meu nome. Aí tira o nome de Jesus, coloca lá nome de políticos. Coloca lá dentro da igreja placas, foto de líderes. Ali devia estar o nome de Jesus. Ali deveria estar o nome de Jesus. Tem placa com a foto do seu líder. Errado. Quem tem que estar dentro de uma congregação, dentro de um templo, é o nome de Jesus. Deus mandou colocar o nome dele, Deus não mandou colocar foto de homens. Embora tem que ter um respeito. Embora temos que respeitar as autoridades que Deus colocou. Mas qual que é a diferença de uma foto da Maria com uma foto de um líder dentro de uma igreja? Qual que é a diferença? Se pode colocar a foto da Maria na igreja católica, se pode colocar a foto da Maria, se a Bíblia fala que não pode colocar uma figura de um homem, não pode pôr a figura de Pedro, nem de José, nem de João, nem de Maria, então não pode pôr uma figura de um líder. Então, esse versículo 13 aqui está dizendo para nós que tem que reter o nome de Jesus. Tem que reter o nome de Jesus dentro da igreja, dentro do cristianismo, dentro do evangelho. Tem que reter o nome de Jesus. Não é um nome egocêntrico do homem. O que está prevalecendo hoje são lideranças que querem tomar a cadeira de Jesus. Everton, eu estou dizendo, vou falar de novo aqui.
Verdade. Eu estou falando de novo aqui. Eu uso a crítica chamada de crítica construtiva. Por quê? Porque nós temos que frear esse sistema religioso aí. Nós temos que frear. Eu não estou aqui para aceitar tudo que joga para minha goela abaixo, não. Eu não quero aceitar tudo que joga na minha goela abaixo, não. Ou é o Evangelho, ou é o Evangelho, ou é o Evangelho. Ou é Deus, ou é Deus, ou é Jesus, ou é Jesus. Reteis o meu nome. Então Antipas, ele é chamado de mártir aqui. Testemunha aí, a palavra testemunha aí no grego é mártir. É mártir. É alguém que defendeu a fé. Alguém que entregou até a vida. Jesus entregou a vida, mas teve muitos homens que sacrificaram as suas vidas em prol do Evangelho. Paulo foi um deles. Pedro foi um deles. Pedro morreu na cruz, de cabeça para baixo. André também foi um discípulo que morreu na cruz, que morreu na cruz também em forma de X. Outros apóstolos, Tomé morto com a espada, foram mártires. Defenderam o Evangelho. Defenderam o Evangelho. Por isso que Antipas, ele é tido como testemunha, como mártir. Mártir. Então, gente, esse versículo 13 aqui, olha só como é que a minha Bíblia é toda marcada. Quando eu cheguei nesse versículo 13, eu consegui, isso aqui foi uma revelação, tá, Hélio? Geralmente a gente lê a Bíblia, a gente começa a atropelar as palavras, a gente não presta atenção. Mas quando eu coloquei o olho aqui nesse versículo 13, eu nunca ouvi nenhum estudo, eu nunca ouvi ninguém pregador, nunca vi ninguém falar sobre Antipas. Esse versículo 13 foi Deus que abriu os meus olhos e me fez enxergar uma personagem. Deus me fez enxergar um grande homem de Deus, que eu tenho um orgulho. Eu tenho um carisma, eu tenho um grande afeto por esse homem aqui chamado Antipas, que quando eu chegar lá, no reino de Deus, no paraíso, quando eu estiver lá, eu quero assim, ter o privilégio de encontrar com Antipas, esse grande homem aqui no versículo 13, que ele é chamado de testemunha pelo amor do seu Senhor. É o que está faltando muito nos dias de hoje. É o que está faltando hoje. Defender a fé, defender o Evangelho puro. Não é mesclar, não. Hoje é miscelânea. Sabe o que é miscelânea? Miscelânea é mistura. Mistura o Evangelho. Coloca o Evangelho, mas mistura o Evangelho com política, mistura o Evangelho com bens materiais, com riquezas, confunde tudo. O Evangelho hoje está miscelânea. É uma mistura. Se prega Jesus, mas prega política. Mistura tudo. Política é uma ordem de governar. A política é de Deus, a politicagem não. Política é de Deus, politicagem não. Mas não devemos misturar. Não devemos trazer o mundo da política para dentro da igreja. É o que acontece hoje. Hoje vem a eleição para prefeito, em outubro agora que nós temos eleição para prefeito, para vereador. Aí as igrejas começam a trazer, olha aqui, escuta isso aqui, tá? Eu quero falar isso. E as igrejas começam a colocar no santuário candidatos que não tem nada a ver com Jesus, que não querem Jesus, ímpios. Aí começa a colocar no santuário, o santuário é coisa santa, é para homem de Deus pisar. Santuário é para homem de Deus, para mulher de Deus que é santificado. Não é para colocar um político sujo, um político que não quer nada com Jesus. Ele tem que sentar na cadeira, tem que aprender doutrina, tem que aprender o Evangelho. E o que as igrejas fazem? Ah, é o candidato prefeito, fulano de tal, vamos dar a palavra para ele. Sentar no santuário, pegar o microfone para pedir voto.
pedir voto. Pedir voto. E chega lá fora, eles metem o pau nos cristãos. Não querem, detesta esse nome aqui, ó, Jesus de Nazaré. Detesta. O que é que eu estou querendo dizer? Que eles são dignos de salvação também. Sim. Qualquer político, qualquer homem milionário rico, qualquer político são dignos de salvação. Eles têm que assentar na cadeira e ouvir o Evangelho. Então, só voltando aqui, nós temos que ser igual Antipas. Nós não temos que deixar a política, o mundanismo entrar para dentro da igreja. Nós temos que perseverar, não deixar. Hoje, eu vou falar aqui colocando a mão na Bíblia. Hoje a maioria estão se corrompida. A política dominando o seu santuário, o dinheiro confunde dízimo, oferta e contribuição. Eu vou dar uma doutrina, eu vou dar um estudo que dura mais ou menos umas 5 edições só para falar de contribuição e oferta. Vou falar isso mais para frente. Sobre o que é dízimo, o que é contribuição, o que é oferta. E você vai na igreja hoje, tira quase meia hora para ficar distribuindo envelope para falar de dízimo. Comércio desenfreado. Comércio desenfreado. Antipas combatia tudo isso. Os apóstolos combatiam tudo isso. Olha lá. Já estou assim, eu estou assim, estou estagnado, estou parado aqui, eu estou assim refletindo muito para falar sobre isso. Porque eu não posso deixar de falar. Antipas é o contrário dos pregadores de hoje. Antipas não deixava a idolatria, não deixava a doutrina de Roma, não deixava, ele era como se fosse um escudo, um líder escudo para as ovelhas de Pérgamo. Então nós temos que aprender muito com o Espírito Santo sobre a vida de Antipas, um grande homem de Deus. Então esse versículo 13 para mim aqui, quanto Deus me mostrou Antipas aqui, o líder da igreja de Pérgamo, eu fiquei maravilhado. Então, eu não sei quanto tempo tem o vídeo, mas como o Everton falou, o versículo 14 vai ficar para o segundo episódio. Então, só para você entender por que a igreja era tolerante, silenciosa, porque depois da morte de Antipas, a igreja começou a aceitar heresia. Você vai ver o 14 para frente. E só para você ter ideia, a semana que no próximo vídeo, eu não sei quando Deus iluminar o coração do Everton, eu sou assim, o canal do Everton, eu estou assim pregando. Quando Deus colocar no coração do Everton, o Everton fala assim: ó, Antônio, tal dia assim nós vamos gravar. Aí é Deus com ele. Então, no versículo 14 nós vamos falar, vai entrar a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, que a igreja vai aceitar. E eu já falei o que é a doutrina dos Nicolaítas. Eu vou falar de novo uma pergunta do Tiago Eugênio, ele perguntou isso num dos episódios. Qual que é a doutrina dos Nicolaítas? Lá na igreja de Éfeso eu falei isso e vou falar mais detalhes. O que é a doutrina de Balaão no verso 14 e a doutrina do verso 15 dos Nicolaítas, que estavam invadindo a igreja depois da morte de Antipas. Por isso que a igreja de Pérgamo, ela se torna, depois da morte de Antipas, silenciosa e tolerante. Tolerante o quê? A entrada de heresia. E eu vou falar isso no próximo episódio, o segundo episódio de Pérgamo. Hoje é o 6º vídeo. Sim. É o primeiro vídeo, 3 episódios. Éfeso, igreja desviada. O segundo vídeo, a segunda carta, Esmirna, foi 2 episódios. E a terceira carta que é Pérgamo, possivelmente vai ser 2 episódios. Um é hoje.
no outro semana que vem. Isso eu não sei, eu sou assim, às vezes eu começo a comentar e vai, porque eu falei pro Everton, eu não quero correr, eu não quero fazer um vídeo aqui de 10 minutos e atropelar as palavras. Se você tiver paciência, você vai ter que estudar. Então eu quero te pedir aí em casa, que você coloque a televisão, chama a sua família e vai assistir aí com sua esposa, com seus filhos. Convida os seus parentes de outra cidade, de outro estado, passa o link para eles poderem assistir, porque a minha intuição é que essa palavra chegue nos 4 cantos deste país, nos 4 cantos do mundo. Então quero te pedir aí em casa, coloca a sua televisão. O celular é muito bom, mas o celular é muito pequeno, você cansa os olhos, fica perto. Tem hora que o carro passa, você se distrai. Faça isso. Senta no seu sofá, coloca na sua televisão 32 polegadas, ou 29, 50 polegadas, 75 polegadas. Assiste aí com seu filho. Manda essa mensagem para o seu parente lá de São Paulo, de Brasília, do Ceará. Se você tiver parente em Portugal, se você tiver parente na Angola que fala a nossa língua, manda para eles também. Espalhe o Evangelho. Espalhe o Evangelho. Gente, que estudo impactante. Eu não esperava esse impacto assim tão forte como a gente chegou aqui da igreja de Pérgamo sobre esse líder Antipas. Anota esse nome aí no seu caderno, Antipas, um líder, verdadeiro líder. Anota, e se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, o pastor Antônio vai estar lendo tudo certinho lá pra gente, tá bom? Não deixe de comentar, não deixe de se inscrever no canal. Tá vendo muitas pessoas assistindo, mas estão esquecendo de se inscrever no canal. O mais importante é se inscrever. Porque se inscrever e ativar lá o sininho, o símbolo lá do que gostou, porque o YouTube entende que o vídeo deve ser expandido. Então, para o YouTube entender que esse podcast é para algo espiritual, para alimentar o nosso espírito, é um bem maior para o reino de Deus e para nossas vidas, ele vai espalhar para mais pessoas. Então, pedimos a vocês encarecidamente que se inscrevam no canal, curte, comenta, compartilha, porque o intuito desse podcast aqui não é cobrar nada de vocês, porque a palavra de Deus é de graça e o que vocês vão ganhar é só a bênção de Deus e a palavra de Deus, que é o sobrenatural. Olha, o próximo episódio vai vir com muita força também. Né? Você vai saber por que a igreja era tolerante, silenciosa. Você vai saber doutrina de Balaão, que eu já ouvi as pessoas falar doutrina de Balaão, mas eu quero ir a fundo. Eu quero mostrar para vocês que a doutrina de Balaão, ela provém lá do livro de Números, lá de Balaão, profeta do povo de Deus lá atrás, e prevalece até hoje. Mas nós vamos saber isso no próximo episódio. Então, que Deus abençoe vocês. Fica atento no celular de vocês aí. Vai aparecer notificação no nosso próximo episódio. Já compartilhe para muitas pessoas. Ajude esse podcast a crescer, a alcançar nações e multidões. Porque o intuito do pastor e está nos ensinando a palavra é que você entenda a palavra de uma forma certa, correta. Não é ser leigo como eu estou sendo, já fui leigo, né, com esse estudo que eu estou tendo aqui. Eu estou tendo uma mente mais aberta, com mais ênfase na palavra de Deus. Então, eu espero que vocês também tenham. E deixe um comentário se esse estudo está sendo bom para você. Compartilhe, que Deus te abençoe. E até a próxima. E graça e paz.